Olá, olá, terceira série. E aí, tudo bem? Vamos então voltar à nossa aula sobre o pós-modernismo, literatura. Bom, vamos resolver primeiro duas questões, né, sobre então esta fase e vamos observar como é que então as questões em si são trabalhadas, né? Por exemplo, referentes então essas questões a escritores, né, que então tinham até algumas características diferentes, mas que por uma questão cronológica são reconhecidas como ou reconhecidos como pertencentes então a, no caso, este período pós-modernismo. Vamos lá então. Temos aqui questão 1. Nós temos então o comando da questão. A característica regionalista presente no fragmento literário acima é, olha, nós temos de ler então, né? Alguém que ainda pelejava, já na penúltima ânsia e farto de beber água sem copo, pôde alcançar um objeto encordoado que se movia, e aquele aconteceu ser Francolin Ferreira. E a coisa movente era o rabo do burrinho pedrez, e 7 de ouros, sem susto a mais, senhora marcada, soube que ali era o ponto de se entregar, confiado ao querer da correnteza. Pouco fazia que esta o levasse de viagem, muito para baixo do lugar da travessia. Deixou-se, tomando tragos de ar, não resistia. Então, a característica regionalista presente no fragmento literário acima é, lembrando que nós temos de pensar nas características do período, né? Principalmente nas características, no caso, apresentadas, né, por Guimarães Rosa, aquilo que ele se interessava por escrever, né? Então ele tinha o quê? O interesse de escrever então sobre o sertanejo, sobre a vida então do sertanejo, sobre as palavras que ele usava, o seu falar, né, a sua forma diferenciada. E assim, então, a gente pode, por meio de ideias como estas, procurar a resposta correta. Observaram que vocês têm de estudar, então, as características dos escritores, dos períodos a que eles pertencem, e aí vai. Beleza, então, a exploração dos homens e dos animais pelos proprietários no meio rural? Não era bem esta a ideia, não é? Essa daqui, na verdade, é mais uma característica da segunda geração, beleza? O mal-estar gerado pela decadência social, olha, não havia essa preocupação tão exacerbada com os problemas sociais em si, tá? Denúncias existiam, né, da situação em si, né? Mas, na verdade, não faz parte em si das obras dos escritores desta época, beleza? A observação minuciosa da fauna e da flora de uma região. Bom, essa daí, olha só, nós temos já que observar uma questão importante, né? Era uma tendência, né, principalmente de Guimarães Rosa, né, falar sobre a fauna e a flora de uma região? Logicamente que sim, tá? Mas a gente tem que observar aquilo que está ligado, então, ao fragmento, né? Se a gente for observar, né, a fauna e a flora da região, ou das regiões, né, em que o sertanejo vivia, são realmente observadas, né? Falar sobre minúcias, ou seja, falar sobre detalhamentos, sobre então descrições muito aprofundadas, não faz parte então, deste período, né, literário, das características deste período. Mas nós temos aqui na D a integração dos homens e dos bichos ao seu meio ambiente. Aqui sim, né? A ideia aqui é não, por exemplo, rejeitar em si o brasileiro, o que ele realmente é, né? O substituindo, por exemplo, por narrativas que muitas vezes fantasiam o brasileiro, né? Fantasiam aquilo que é realmente do Brasil, o patriotismo em si, ou seja, na verdade, ele tinha por intenção, Guimarães Rosa, de mostrar o que realmente é o brasileiro, né? Mostrar realmente o homem do Brasil. Então, e logicamente a integração dos bichos com o seu meio ambiente, beleza? Houve características diversas neste período, né? Urbanismo, ou mesmo, né, logicamente, a valorização em si do ambiente do sertanejo, né, entre várias outras. Nós vamos ver algumas informações importantes sobre, então, este período, porque ele é diversificado assim. Bom, e achamos aqui a resposta, então, né? Agora temos aqui a E.
O respeito pelas superstições e sentimentos populares. Não. Este não é um tema, então, deste período e nem de Guimarães Rosa em si. Tá? Poderia haver superstições dos sertanejos, tudo bem, mas não é uma valorização, uma característica específica deste período. Agora temos aqui 2013, Enem, tá? Essa questão. E aí temos aqui o comando, né? Olha só de quem é essa questão. Clarice Lispector. A Hora da Estrela. Espero que vocês leiam, né? Na época em que eu estava no ensino médio, li, né? E realmente é muito importante para você, então, entender melhor como é, na verdade, a característica da escritora, e isso aí você vai usar muito em concursos públicos, como eu já usei, já me beneficiei, já passei, né? Justamente por haver muitos textos dela, né, de Clarice Lispector. Enquanto muitos acham textos muito complicados, se você entende o objetivo dela, que é na verdade nem sequer ter objetivo, é analisar em si, né, a existência do ser humano, né, a existência das coisas, e muitas vezes não se chegar a uma resposta, né, por exemplo, você analisar a própria poesia, analisar então a própria elaboração do pensamento, das ideias e assim por diante, beleza? E aí você vai entender, né, no caso, o texto dela, que realmente é muito complexo, muito difícil de você sintetizar, porque justamente Clarice Lispector não tinha esta intenção, né, de fazer com que a poesia fosse, então, por exemplo, vamos dizer, determinada por um tema, sintetizada, né? Ou seja, você buscar, né, achar um objetivo para ela, para então a poesia dela, né, ou a escrita em geral dela. Então vamos lá. A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra A Hora da Estrela de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento nota-se essa peculiaridade porque o narrador, que peculiaridade, né? Então olha só, a elaboração de uma voz narrativa, tá? Acompanha o que é a trajetória literária dela, Clarice Lispector. Então uma voz narrativa. Vamos ver como é que isso funciona. Então nota-se essa peculiaridade porque o narrador, aí temos aqui as, no caso, alternativas, né? Então, essa voz narrativa vai revelar algo, né, que vai estar entre uma destas, então, alternativas. Para isso, você vai ter de ler, então, o fragmento. Vamos lê-lo? Olha a voz narrativa. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história, e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve, não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Observar então essa voz narrativa? Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos, se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu quem escrevo o que estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É uma visão da iminência de quê? Quem sabe, se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesmo em que sou lido? Só não inicio pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Realmente, né? É uma escrita bem, então, vamos dizer, analisadora do existencialismo, né, de tudo, tanto do ser humano, né, como também, né, de todas as coisas em si. Tá? E, logicamente, até do ato de pensar, de escrever. Então, temos aqui, essa voz narrativa. Ela, então, tem uma peculiaridade, né, de, então, revelar algo, né? Porque o narrador faz o quê? Observa os acontecimentos que narra sobre uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às personagens, de forma alguma, não é? Não há, então, no caso, distanciamento, né, principalmente dos fatos.
né? Relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que a compõem. Não, há uma preocupação de investigar os motivos. É tanto que ela falou que não vai parar de escrever enquanto não tiver, não é? Então, descoberto todos estes então motivos, não é? Revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais? Sim. E sobre a construção do discurso? Sim. Justamente sobre a construção, então, do porquê das coisas, né? De se achar respostas, né? De então investigar, ou seja, a produção do discurso sobre o existencialismo. Achamos a questão, né? É uma característica marcante de Clarice Lispector e por isso que faz com que a obra dela seja então, né, muito complexa, né? Muitos assim acham, né? D. Admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas? De forma alguma. Na verdade, né, ela faz uso das palavras e justamente as palavras, né, são uma forma então de revelar, né, o existencialismo, o porquê das coisas, os motivos que devem ser então investigados, né, para então descobrir os porquês, certo? Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Não há uma preocupação em si com a escrita, né? Em como então você vai escrever essas situações de análise. E aqui a última, propõe-se a discutir questões da natureza filosófica e metafísica, incomuns na narrativa, aliás, de ficção. Bom, esta não é uma característica, né, dessa narrativa aí, de Clarice Lispector, porque na verdade é uma busca do existencialismo e não uma explicação filosófica ou metafísica para isso, certo? Característica então aqui do simbolismo. Beleza, vamos então continuar aqui os nossos estudos. Deixe-me ver aqui se eu acho então as características da escrita de Clarice Lispector. Só um momentinho. Está aqui. Na verdade não, né? Já ia falar, está aqui. Aí está mais para o final. Não, isso aqui é João... Está aqui, Clarice Lispector, né? Temos então, observe. Há três coisas para as quais nasci e para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para escrever e nasci para criar meus filhos. Amar os outros é a única salvação individual que conheço. Ninguém estará perdido se der amor, às vezes receber amor em troca. E às vezes, né? Beleza, então vamos lá, Clarice Lispector. Bom, ela nasceu na Ucrânia, em Tchekstenik, né? Meu Deus, beleza. A antiga União Soviética, né? Em 10 de dezembro de 1925. Tá aí. Então, o problema é que com 2 meses de idade ela veio para o Brasil com a sua família, né? A própria escritora ela escreve o seguinte sobre a sua infância. Sou brasileira naturalizada, quando, por uma questão de meses, poderia ser brasileira nata. Fiz da língua portuguesa minha vida interior, o meu pensamento mais íntimo. Usei-a para palavras de amor. Comecei a escrever pequenos contos logo que me alfabetizaram, e escrevi-os em português, é claro. Criei-me em Recife. Com 7 anos eu mandava histórias e histórias para a sessão infantil que saía às quintas-feiras no diário. Nunca foram aceitas. Bom, então ela, né, sendo brasileira naturalizada, fez a língua portuguesa, logicamente, né, o ápice então, né, de seu pensamento
de sua trajetória, né? Em 1937, transfere-se para o Rio de Janeiro, onde cursa o secundário, né? Inicia o curso de Direito. Estudante ainda, ela escreve seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, publicado em 1944. Acompanha o marido em viagens à Itália, Suíça, Estados Unidos, retorna ao Rio de Janeiro na década de 1950. Morre a 9 de dezembro de 1977. Então, ela é o principal nome de uma tendência intimista, certo? De trabalhar as questões mais íntimas do ser humano, né? De investigar, então, o existencialismo do ser humano, né? O porquê de estarmos aqui, o porquê dos nossos pensamentos. Então, logicamente, né, da tendência intimista da moderna literatura brasileira. Sua obra apresenta como principal eixo o questionamento do ser, o estar do mundo, o intimismo, a pesquisa do ser humano, resultando no chamado romance introspectivo. Tá? Não tem pessoas que cosem para fora. Aliás, não tem pessoas que cosem para fora, eu coso para dentro. Assim explicava a autora, né, no caso do seu ato de escrever, como é que se dava. Nesse eterno questionar, a obra da romancista apresenta certa ambiguidade. Logicamente, porque trabalhava o quê? O questionamento do ser, o intimismo, né, a pesquisa do ser humano, né, o estar do mundo. E aí nós temos então aqui, por exemplo, né, então, tem certa ambiguidade as obras dela, né, um jogo de antíteses, uma figura de linguagem que trabalha então com ideias contrárias, né, marcado pelo eu e pelo não eu, o ser e o não ser, já notado de outra forma na obra de Guimarães Rosa. Beleza? Significativa é a epígrafe do romance A Paixão, segundo GH. Temos aqui, uma vida completa pode acabar numa identificação tão absoluta como o não eu, que não haverá mais um eu para morrer. Olha só. Então, como é que realmente é uma linguagem, né? Então, que acaba fazendo com que você, né, raciocine bastante sobre estas antíteses, né? Bom, no nível da linguagem, percebe-se também que Clarice Lispector ela tem uma certa preocupação com a revalorização das palavras, dando-lhe uma roupagem nova, explorando os limites do significado. Não significa dar valor, por exemplo, a questões ligadas à métrica, à versificação. Não, nada a ver com isso, tá? Mas sim ao significado das palavras. A trabalhar, então, o sentido das palavras ligadas, então, ao que o ser humano é, aos seus pensamentos, né? E ao mesmo tempo que trabalha metáforas e aliterações, beleza? Ou seja, trabalha então aqui situações em que há, vamos dizer, meio que comparações, né, implícitas, certo? E também, logicamente, aliterações, ou seja, alguns jogos de palavras, incluindo, por exemplo, então, consoantes, né, letras em si, que vão criar certo recurso sonoro. Há inclusive uma preocupação muito grande com aquilo que está escrito sem uso da palavra, o que está nas entrelinhas. A própria Clarice escreveu, observe, mas já que se há de escrever, que ao menos não se esmaguem com palavras as entrelinhas. O melhor ainda não foi escrito, o melhor está nas entrelinhas. Ainda segundo a autora, observem, o indizível só me poderá ser dado através do fracasso de minha linguagem. Só quando falha a construção é que obtenho o que ela conseguiu. Observaram então? E a literatura então, essa literatura que é introspectiva, intimista, né, vem se colocar como uma tendência na prosa moderna do Brasil, afastando-se mais do social, do retrato da sociedade em crise, para a crise do próprio indivíduo, da consciência, né, e de sua inconsciência também. Ou seja, há realmente, no caso, todo este trabalho referente então à consciência do ser humano, ao seu pensamento, né? Então, há, na verdade, questão ligada ao indivíduo e à sua existência, e não ao indivíduo que então rejeita os problemas sociais porque ele se afoga em seus próprios sentimentos, conforme aconteceu no romantismo, né?
ou em outras fases, como por exemplo no simbolismo, mas que aí houve a busca do místico, né? Houve a busca então de narrativas que trabalhassem a espiritualidade. Aqui não, trabalha em si o ser humano e seus pensamentos, a sua psique, certo? Temos aqui história da coisa, história de coisa, né? E ela faz uma narrativa sobre então o telefone, né? E uma ideia bem, vamos colocar, diferente de como então fazer uma análise em si de como o telefone acaba influenciando em si a vida de uma pessoa, e esta vida, este pensamento ligado muitas vezes então ao pensamento do que acontece quando você atende um telefonema, ou quando não atende, ou quando liga e alguém não então atende a sua ligação. Bom, na próxima aula nós vamos continuar, né? Nós vamos falar então um pouco mais sobre Clarice Lispector, certinho, tá aqui. E aí nós vamos falar também sobre João Cabral de Melo Neto, beleza? Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.